E aí, galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Paulinha Me Salva. Chega junto para somar, deixa logo o teu like, compartilha, se inscreve no canal e ative as notificações. A aula de hoje vai para a galerinha do sexto ano e o assunto de hoje é multiplicação e divisão com números naturais. Neste capítulo, nós vamos ver multiplicação com números naturais, propriedades da multiplicação, divisão de números naturais e expressões numéricas. Uma das ideias ligadas à operação de multiplicação é a adição de parcelas iguais. O símbolo da multiplicação é o x ou o ponto. Do sexto ano em diante, é indicado que se utilize o ponto como símbolo da multiplicação. Por exemplo, considere que uma caixa de bombons tem 6 unidades. Como descobrir quantos bombons há em 4 caixas? Utilizando a adição, faremos 6 mais 6 mais 6 mais 6. O número 6 é somado 4 vezes, já que estamos somando a quantidade de bombons total se você tem 4 caixas. Utilizando a multiplicação, podemos escrever a situação de maneira mais prática. O 6 está sendo somado 4 vezes, então eu escrevo 4 vezes 6. E aqui está o ponto sendo utilizado como símbolo da multiplicação. E 4 vezes 6, que é o 6 somado 4 vezes, ou 4 somado 6 vezes, dá igual a 24. Cada número que participa da multiplicação é chamado de fator, e o resultado dessa multiplicação é chamado de produto. Lê-se 4 vezes 6. Outras ideias relacionadas à multiplicação são a contagem de elementos de uma organização retangular, a combinação e a proporcionalidade. Por exemplo, elementos de uma organização retangular. Vamos contar quantas bolinhas formam a figura. Para não precisarmos contar uma a uma, podemos interpretar que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colunas e cada coluna possui 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas. Se eu tenho 10 colunas de 5 bolinhas cada, equivale a eu ter, por exemplo, como vimos no exemplo anterior, 4 caixas, cada uma com 6 bombons. Nós calculamos fazendo 4 vezes 6. Então, se eu tenho 10 colunas com 5 bolinhas cada, podemos fazer, para encontrar o total, 10 vezes 5. Ou 5 vezes 10. Se eu tenho 5 vezes 10, é o 10 somado com ele mesmo 5 vezes, que dá igual a 50. Um exemplo de combinação. Luana tem 2 saias e 3 blusas. Está confusa sobre qual saia combina com qual blusa. Ela vai experimentar todas as possibilidades para depois decidir de qual combinação gostou mais. De quantas maneiras diferentes Luana pode trocar de roupa? Se eu pegar as 2 saias e combinar com as 3 blusas, está aqui a primeira saia combinada com as 3 blusas e a segunda saia combinada com as 3 blusas. Então, se combinamos 2 saias e 3 blusas, temos o total de 6. Perceba que 2 vezes 3 é igual a 6. Então, para combinação, para responder o total de combinações, podemos também usar a multiplicação para chegarmos a um resultado. Proporcionalidade. Maria usa 3 ovos para uma receita de bolo. Neste fim de semana, ela recebeu 8 encomendas de bolo. De quantos ovos Maria vai precisar para fazer todos os pedidos? O raciocínio envolvido nessa situação é o de proporcionalidade. Observe, um bolo vai levar 3 ovos. Então, 2 bolos, que é o dobro, vai levar 6 ovos. 3 bolos vai levar 9 ovos e assim por diante. Para não precisarmos contar de um em um até chegar nas 8 encomendas, de Maria,
Efetuamos simplesmente a multiplicação 8 vezes 3, porque cada bolo vai levar 3 ovos. Então, já que são 8 bolos, então 8 vezes 3. Visto que são 8 bolos e cada uma ela gasta 3 ovos. Assim, 8 vezes 3 é o 3 somado com ele mesmo 8 vezes, ou poderia ser o 8 somado com ele mesmo 3 vezes. Como resultado, temos 24, ou seja, Maria vai precisar de 24 ovos. Podemos efetuar as operações da seguinte forma. O dispositivo prático, podemos fazer o seguinte. Uma das maneiras que vocês já conhecem, fazemos aqui primeiro a unidade, depois a dezena, depois a centena e assim por diante. Então, 3 vezes 1 dá 3. E 3 vezes 5 dá 15. Então, 3 vezes 51 dá 153. A outra forma que também podemos fazer é decompor o número primeiro. 51 é 50 mais 1 vezes 3. Temos uma unidade e 5 dezenas. Então, fazemos aqui 3 vezes 1 dá 3. Mais 3 vezes 50 dá 150. E 150 mais 3 dá 153. Quantos quadrados há em cada figura? Escreva esse número em forma de multiplicação. Podemos interpretar, para não precisar se contar todos os quadradinhos, podemos ver o seguinte. Temos 4 colunas. 4 colunas. E cada coluna tem 2 quadrados. 2 quadrados. Então, fazemos 4 vezes 2. Podemos fazer o 4 duas vezes. Então, 4 mais 4 dá 8. Então, 4 vezes 2, 8. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 colunas. E cada coluna tem 1, 2, 3 quadrados. Então, 8 vezes 3, que dá igual a 24. Então, temos no total aqui 24 quadrados. Na letra C temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 colunas. E cada coluna tem 1, 2, 3, 4 quadrados. Então, 6 vezes 4 é o 4. Ou é o 4 6 vezes, ou é o 6 somado com ele mesmo 4 vezes. Então, 6 vezes 4, 24. Um gerente de banco solicitou ao cliente que cadastrasse sua senha do cartão com somente 2 toques. Então, vamos imaginar que o cliente tem aqui apertar 2 teclas. Isto é, ocupando 2 casas, para as quais uma é um algarismo e a outra é uma letra. Quantas combinações serão possíveis? Vamos lá. Para a primeira tecla, o primeiro toque, ele vai ter que escolher um algarismo. Sabemos que os algarismos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, totalizando 10 opções de escolha para o algarismo. E
para o segundo toque é uma letra. De A até Z, ele tem 26 letras. São 26 letras, então são 26 opções para ele fazer o segundo toque. Combinações possíveis, nós vimos que podemos responder o total de combinações através de uma multiplicação. Então, fazendo aqui 10 vezes 6, vamos ter 260 combinações possíveis. Nos pedidos de sanduíches de uma padaria, os clientes podem escolher entre 3 tipos de pão: pão de forma, pão francês ou pão italiano, e 4 tipos de recheio: salame, queijo, presunto ou mortadela. Quantos tipos de sanduíche a padaria oferece? Novamente, quantos tipos de combinações entre a quantidade de pães disponíveis e a quantidade de recheios nós podemos fazer aqui? A quantidade de combinações vai responder quantas opções de sanduíche a padaria pode oferecer se ela tem 3 tipos de pães e 4 tipos de recheio. Basta fazermos aqui 3 vezes 4. Vai dar o total de 12 tipos de sanduíche que a padaria pode oferecer. Eu desafio você a construir uma tabela de possibilidades em seu caderno e verificar que vão dar 12 opções de sanduíche. Propriedade da multiplicação. Associativa. O produto de uma multiplicação não depende do modo como os fatores são associados. Então, vamos imaginar aqui. Eu tenho A vezes B vezes C é igual a A vezes B vezes C. O parênteses indica que você está começando com A e B, e depois o resultado daqui você vai multiplicar por C. E aqui indica que você vai fazer B e C primeiro, para depois multiplicar por A. A ordem em como você começa a associar, se você tem vários fatores envolvidos, não influi no resultado. Então, se você tiver 3 vezes 4 vezes 2, eu posso fazer 3 vezes 4 primeiro, que dá 12, depois fazer 12 vezes 2, que dá 24. Posso fazer também o 4 vezes o 2 primeiro, que dá 8, e depois fazer vezes 3, que também dá 24. Comutativa, a ordem dos fatores não altera o produto. Nós fazermos A vezes B ou B vezes A vai dar o mesmo resultado. Ou seja, se eu faço 3 vezes 2, é a mesma coisa de eu fazer 2 vezes 3. Elemento neutro. O número 1 é o elemento neutro da multiplicação. 1 vezes A é igual a A, ou seja, qualquer número que eu fizer vezes 1 vai dar ele mesmo. 7 vezes 1 dá 1, porque é o 1, é o 7 uma vez, ou o 1 7 vezes, então vai dar 7. Essa regra é válida para qualquer número, menos o 0, porque 0 vezes 1 vai dar 0. Próxima propriedade, elemento nulo. Sempre que multiplicarmos qualquer número pelo elemento nulo, o resultado será 0. Se eu fizer A vezes 0, vai dar igual a 0. Qualquer número, por exemplo, 256 vezes 0 é igual a 0. Distributiva. Para multiplicar o número natural por uma soma de duas ou mais parcelas, somamos os produtos de cada parcela ao número natural. Fazemos, se eu tenho A vezes a soma B mais C, fazemos A vezes B mais A vezes C. Da seguinte forma, o 2 que está aqui fora, o número natural que está aqui fora, tem que ser distribuído para todas as parcelas que se encontrarem aqui dentro do parênteses. Então, distribuindo o 2 para o 3, ficamos com 2 vezes 3. 2 vezes 3. Distribuindo o 2 para o 4, ficamos com 2 vezes 4. 2 vezes 3 é 6. 2 vezes 4, 8.
e 6 mais 8 dá 14. A propriedade da distributiva, ela pode ser muito útil como outro método para você fazer a multiplicação. Por exemplo, aqui nós fizemos anteriormente, tínhamos 3 vezes 51. Podemos deixar o 3 aqui fora. E o 51, que é o número maior, podemos separar aqui unidade da dezena. Vamos ficar com 50 mais 1. Se eu distribuo o 3 agora para o 50, vai ficar 3 vezes 50, que dá 150. E o 3 distribuído para o 1 fica 3 vezes 1, que dá 3. 150 mais 3, 153. Expressões numéricas envolvendo adição, subtração e multiplicação. Se houver a presença dos parênteses, colchetes e chaves, seguimos a ordem. Primeiro resolvemos os parênteses, depois resolvemos a sentença que está entre os colchetes e, por último, que está entre as chaves. Se não houver nem parênteses, nem colchetes, nem chaves, a ordem a se seguir é: primeiro se resolve a multiplicação, depois a adição e subtração. Calcule as multiplicações a seguir. Vamos lá. 3 vezes 9 dá 27. Então, mantemos a unidade e subimos a dezena. 3 vezes 7 dá 21. 21 mais 2 dá 23. 1 vezes 9. 9. Já que agora estamos usando 1 para multiplicar, começamos a colocar os números abaixo dele. Então, 1 vezes 9 dá 9 e 1 vezes 7 dá 7. Somando, baixa o 7. 9 mais 3 dá 12. Mantenho 2 e vai 1. E 7 mais 2 mais 1 dá 10. Então, 1027. 45 vezes 22. Uma forma de fazer, além do dispositivo prático já conhecido, podemos fazer lembrando da distributiva. Por exemplo, o 45 eu posso deixar aqui. E o 22 eu posso fazer 20 mais 2. Temos que, aí fazemos a distributiva. 45 vezes 20 e 45 vezes 2. 45 vezes 20 vai dar 900. Mais 45 vezes 2 vai dar 90. E 900 mais 90 vai dar 990. 100 vezes 27. Uma regra simples, quando tivermos fazendo multiplicação por 10, 100, 1000, etc., é só observar a quantidade de zero. Aqui basta eu colocar 1 vezes 27 dá 27. E temos dois zeros, eu coloco aqui 2 zeros. Então, 1 vezes 100 vezes 27 vai dar 2.700. 81 vezes 15. 5 vezes 1 vai dar 5. 5 vezes 8 dá 40.
Aí 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 8 dá 8. Sempre lembrando das posições, quem fica abaixo de quem, senão você vai errar o seu cálculo. Então, aqui embaixo o 5, 0 mais 1 dá 1, e 4 mais 8 dá 12. Então, 1.215. 97 vezes 12, vamos lá, 97 vezes 12. 2 vezes 7, 14, então fica o 4 e vai 1. 2 vezes 9 dá 18, mais 1, 19. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 9, 9. Sempre lembrando ter cuidado com as posições. Baixo 4. 9 com 7 dá 16, vai 1, fica o 6, que é a unidade, vai a dezena, e 1 mais 1 mais 9 dá 11. Aqui nós podemos lembrar do truquezinho que eu acabei de mostrar. Que o resultado aqui nós sabemos que vamos ter que acrescentar 2 zeros. E aqui embaixo podemos fazer simplesmente 127 vezes 3. Então, 3 vezes 7 dá 21. Aí fica 1, vai 2. 3 vezes 2, 6. 6 com 2, 8. E 3 vezes 1, 3. 381, aí colocamos aqui. Então, 3 vezes 127 dá 381 e acrescentamos os 2 zeros aqui. Então, ficamos com 38.100. Verifique se as situações a seguir são verdadeiras ou falsas. Aqui, basta lembrar das propriedades que acabamos de ver. 7 vezes 4 vezes 3, associando o 4 e o 7 primeiro, igual a 7 vezes 4 vezes 3, associando o 4 e o 3 primeiro. Nós vimos que a associação não interfere no resultado, então aqui é verdadeiro. Aqui temos 8 mais 2, entre parênteses, vezes 3. Aqui tem um 3 aqui fora, então nós temos que distribuir ele. Então, distribuindo o 3 para o 8, ficamos com 3 vezes 8. Distribuindo o 3 para o 2, ficamos com 3 vezes 2 e a soma aqui. Então, confere a distributiva, então verdadeiro. Aqui também confere, 9 vezes 4 vezes 2 será igual a 9 vezes 4 vezes 2. Aqui novamente a distributiva, então o 2 tem que estar distribuído para o 9 e para o 3. Então temos aqui 2 vezes 9, confere. O sinal aqui se mantém. E 2 vezes 3, 2 vezes 3, confere. Verdadeiro. 1.234 vezes 1 é igual a 1 vezes 1.234, que é igual a 1.234, verdadeiro. Aqui também temos que distribuir o 4 para o 7 e o 4 para o 2. O que não é verificado, aquele não está distribuído para o 2. Então, a F é falsa. E por último, 9.974.218 vezes 0 é igual a 0. Qualquer número vezes 0 é 0, então a G também é verdadeiro. 3. Para tocar em uma festa, o músico cobra uma taxa fixa de R$ 250. R$ 250 mais R$ 300 por hora. Então, ele vai cobra R$ 300 por hora. Então, para escrever numericamente esse 30 vezes a hora, eu escrevo 30 vezes as horas. Ele foi contratado para uma festa que deve durar 6 horas. Que expressão numérica representa a quantia que ele receberá pelo seu trabalho? Então, ele vai receber os 250, que é a taxa fixa,
mais 30 vezes a quantidade de horas, e são 6 horas de festa. Então, essa é a expressão numérica, 250 mais 30 vezes 6. Resolva a expressão numérica e determine essa quantia que o músculo vai receber. Se temos uma adição e uma multiplicação, fazemos o que primeiro? A multiplicação. Então, 250 mais 30 vezes 6, que dá 180. E 250 mais 180 dá 430. Observe a pirâmide e complete. Vamos ver como essa pirâmide funciona. Aqui temos um 10 e um 3, aqui em cima um 30. Então, perceba aqui, 10 vezes 3 é 30. Temos um 15 aqui em cima do 3 e do 5. Perceba que 3 vezes 5 é 15. Então, multiplicando quem está os degraus de baixo da pirâmide, vamos obter quem está em cima. Então, fazendo aqui 5 vezes 3, vai dar 65. Fazendo agora, para obter esses dois degraus, 30 vezes 15 vai dar 450. 15 vezes 65 vai dar 975. E por último, 450 vezes 975, que vai dar 438.750. Insira os parênteses na expressão 50 menos 6 vezes 8 mais 2, de modo que seu resultado seja zero. Ao resolver isso aqui, primeiro, vamos analisar. Temos uma subtração, uma multiplicação e uma soma. Temos que fazer a multiplicação primeiro. 6 vezes 8, 48. Fazendo 50 menos 48 dá 2. Baixa esse outro 2 aqui. 2 mais 2, 4. Sugiro colocarmos aqui o parênteses entre nesta posição para obter o resultado zero. Vamos ver se deu certo. 50 menos. Aqui dentro do parênteses temos uma multiplicação e uma soma. Fazemos a multiplicação primeiro. 6 vezes 8, 48. Mais 2. Como foi dito anteriormente, temos que resolver o parênteses primeiro. 48 mais 2 dá 50. E agora 50 menos 50 dá 0. Então, o local onde temos que colocar o parênteses é aqui, onde eu coloquei. E ficamos por aqui, galerinha. Um abraço, um beijo e até o próximo vídeo.